Era o ano de 1983 e o mercado fonográfico brasileiro funcionava como um clube fechado, onde as portas tinham trancas invisíveis, mas absolutamente reais. Para entrar, você precisava conhecer alguém que conhecia alguém. Precisava ter o rosto certo, o som certo, a história certa para ser contada por alguém com interesse em contá-la. A indústria da música no Brasil naquele período era controlada por um número pequeno de pessoas que tinham poder desproporcional sobre o que o país ouvia, e esse poder era exercido com a naturalidade de quem nunca foi forçado a questionar se deveria tê-lo. Os produtores musicais que habitavam esse universo eram figuras que combinavam conhecimento técnico genuíno com uma espécie de autoridade social que ia muito além da competência profissional. Eles não apenas sabiam fazer discos, sabiam, ou acreditavam saber, quem merecia ter discos feitos. E essa segunda capacidade, que era infinitamente mais subjetiva e muito menos confiável do que a primeira, frequentemente definia carreiras de formas que nenhum critério artístico poderia justificar adequadamente. Um desses produtores, cujo nome circulava com o peso específico de quem havia construído reputação ao longo de anos de trabalho com artistas estabelecidos, estava presente em um evento da indústria em São Paulo, quando cruzou pela primeira vez com um jovem alto e magro de Brasília, que carregava uma pasta com letras manuscritas e que tinha nos olhos aquela combinação particular de determinação e ansiedade que caracteriza as pessoas que sabem exatamente o que querem, mas ainda não sabem se vão conseguir. O produtor não reconheceu Renato Russo. Isso, em si, não era extraordinário. A Legião Urbana ainda estava nos estágios iniciais de construção da sua identidade pública. Ainda era uma banda que existia principalmente para quem estava próximo da cena de Brasília. Ainda não havia cruzado o limiar que separa o que é promissor do que é inevitável. O que transformou esse não reconhecimento em algo que ficaria na memória de quem foi testemunha não foi o fato em si, mas o que aconteceu em torno dele. O evento era do tipo que a indústria fonográfica brasileira produzia com regularidade naquele período. Uma mistura de lançamento e networking, um desses ambientes onde o vinho barato e o ar-condicionado excessivo criavam uma atmosfera que pretendia ser sofisticada e que chegava perto o suficiente para que as pessoas que precisavam acreditar na sofisticação conseguissem acreditar. Havia músicos, havia jornalistas, havia executivos de gravadoras e havia produtores. E entre todos esses havia aquela hierarquia não declarada, mas completamente legível para quem sabia ler o ambiente. Renato estava lá por uma cadeia de conexões que envolveu um amigo de um contato de alguém que conhecia um assessor de alguém com acesso ao evento. Não era o tipo de presença que o evento havia sido projetado para receber, e havia algo no jeito como ele se movia pelo espaço que revelava esse desencaixe. Não com insegurança exatamente, Renato raramente demonstrava insegurança da forma convencional, mas com aquela qualidade de quem está presente em um ambiente onde as regras não foram escritas para incluí-lo e que está processando essa realidade em tempo real, enquanto decide o que fazer com ela. Foi nesse contexto que o produtor famoso apareceu no mesmo canto do evento. Era um homem que havia trabalhado com alguns dos maiores nomes da música popular brasileira, que tinha histórias de estúdio que viravam referência quando contadas em ambientes como aquele, que carregava sua própria reputação com a desenvoltura de quem aprendeu a usá-la como ferramenta de trabalho. Quando olhou para Renato, olhou da forma como pessoas em posições de poder frequentemente olham para quem ainda não tem poder nenhum, com a avaliação rápida e superficial de quem já decidiu antes de começar a olhar. Alguém que estava presente descreveu o momento com uma precisão que só a memória afetiva produz. O produtor olhou para Renato e perguntou, com o tipo de cordialidade profissional que é mais distante do que a frieza declarada, porque pelo menos a frieza é honesta, o que ele fazia. Renato disse que era músico. O produtor perguntou com quem ele havia trabalhado. Renato disse que tinha uma banda. O produtor perguntou o nome. Renato disse, Legião Urbana. E o produtor, sem qualquer malícia particular, sem a intenção de ferir, porque a indiferença raramente tem a intenção de ferir, disse que não conhecia, deu um sorriso educado e virou para continuar outra conversa que havia sido interrompida. Aqueles 30 segundos, ou menos, conteram uma quantidade de informação que Renato processou com a intensidade que era sua marca. Não era rejeição no sentido dramático.
Era algo mais mundano e por isso mais revelador. Era o sinal claro de que ele estava, naquele momento, completamente fora do campo de visão das pessoas que decidiam o que acontecia na música brasileira. Que a Legião Urbana não era nem uma aposta que alguém estava fazendo, nem uma promessa que alguém estava monitorando. Era simplesmente inexistente para quem importava existir. A maioria das pessoas nessa situação teria dois caminhos óbvios. O primeiro seria a deflação, aquela sensação de murchar que acontece quando o mundo externo confirma o medo interno de que talvez você não seja suficiente. O segundo seria a raiva defensiva, a construção de uma narrativa onde o problema é a miopia do produtor e não a obscuridade atual da banda. Renato tomou um terceiro caminho que era mais difícil e mais revelador dos dois. Ficou em silêncio por um momento depois que o produtor virou as costas. Quem estava próximo disse que havia algo acontecendo em seu rosto que era difícil de ler, mas que claramente não era nenhuma das reações esperadas. Era mais parecido com alguém que acabou de receber uma informação importante e que está decidindo o que fazer com ela. Como um mapa que revela que você está mais longe do destino do que havia calculado, o que é decepcionante, mas também é útil, porque pelo menos agora você sabe a distância real que precisa percorrer. Nos dias seguintes ao evento, Renato reuniu os membros da Legião Urbana com uma urgência que eles descreveram retrospectivamente como diferente do habitual. Não havia drama na convocação. Havia aquela qualidade específica de propósito que ele tinha quando algo havia se organizado internamente e estava pronto para se tornar ação. Disse que eles precisavam gravar uma demo. Não uma demo qualquer, do tipo que bandas fazem para ter algo para mostrar quando alguém pede. Uma demo que fosse a versão mais honesta e mais completa possível do que a Legião Urbana era capaz de ser. Que não deixasse dúvidas, que não pedisse para ser aceita, que declarasse sua própria existência de uma forma que tornasse a aceitação ou a rejeição uma questão secundária diante da evidência do que estava ali. O processo de gravação dessa demo foi descrito pelos músicos envolvidos como um dos períodos mais intensos de suas vidas até aquele ponto. Renato chegava nos ensaios com uma clareza sobre o que queria que contrastava com a forma mais exploratória como havia trabalhado antes. Havia decisões que ele tomava rapidamente onde antes havia deliberação longa. Havia uma visão que parecia ter ganhado foco de uma forma que a experiência daquele evento havia precipitado de alguma maneira que não era fácil de explicar, mas que era impossível de ignorar. As músicas que foram para essa demo tinham uma qualidade que as versões anteriores dos mesmos materiais não tinham completamente. Era como se o encontro com a invisibilidade, com a experiência concreta de não ser visto por alguém com poder de ver, tivesse liberado alguma coisa que a esperança de ser descoberto mantinha contida, porque a esperança de aprovação externa produz, quase inevitavelmente, uma autocensura sutil. Você edita para agradar antes mesmo de saber o que vai agradar. Quando a aprovação externa desaparece como possibilidade imediata, essa autocensura perde sua função, e o que resta é apenas o que você faria se não houvesse ninguém para agradar. A demo chegou a pessoas diferentes por caminhos diferentes, da forma orgânica e não planejada que as coisas chegavam antes das estruturas digitais de distribuição. E em cada ambiente onde chegava produzia uma variação da mesma reação, que era a de quem ouve alguma coisa que não esperava ouvir e que não sabe imediatamente onde colocar no mapa do que conhece. Não era música que cabia facilmente em categorias existentes. Não era o rock que as referências internacionais haviam ensinado o público brasileiro a esperar. Não era a MPB que dominava as rádios. Era alguma coisa que precisava de uma categoria própria e que estava, com aquela demo, começando a criar essa categoria. Um dos primeiros executivos a ouvir o material foi honesto o suficiente para admitir, em conversa privada que circulou depois, que não havia entendido completamente na primeira escuta, que havia levado ao lado B do cassete por hábito, e que na segunda volta havia sentido alguma coisa que na primeira não havia registrado, que na terceira havia ligado para alguém e dito que precisavam conversar sobre uma banda de Brasília. Esse processo de múltiplas escutas necessárias era em si mesmo uma informação sobre o que a Legião Urbana estava fazendo. Música que precisa de múltiplas escutas para revelar o que tem, não é música que falhou em comunicar. É música que tem mais dentro do que cabe em uma única passagem. É música que cresce com o tempo em vez de diminuir,
que é a diferença entre algo construído com substância e algo construído com impacto imediato que se dissolve rapidamente. Enquanto a demo fazia seu caminho por circuitos que Renato não controlava e não podia apressar, ele continuou trabalhando com uma consistência que as pessoas ao redor dele às vezes achavam desconcertante dada a incerteza da situação. Havia momentos em que não havia clareza nenhuma sobre se o trabalho ia encontrar o caminho que precisava encontrar. Momentos em que o silêncio da indústria poderia ser interpretado como indiferença ou como consideração e onde a diferença entre as duas interpretações tinha um custo emocional real. Renato navegava esses momentos com uma aparente equanimidade que não era indiferença ao resultado, mas sim uma relação com o processo que não dependia do resultado para ter valor. O produtor famoso que havia não reconhecido Renato naquele evento em São Paulo soube da Legião Urbana da mesma forma que todo o Brasil soube, pelo rádio, pelos shows, pela velocidade com que aquelas músicas entraram na vida de uma geração inteira, com uma urgência que ninguém havia previsto completamente. Há versões diferentes sobre como ele reagiu quando a conexão se tornou clara. Quando alguém lhe disse ou quando ele mesmo calculou que o jovem com a pasta de letras manuscritas e a banda desconhecida era o mesmo artista que havia se tornado impossível de ignorar. O que é documentado, o que pessoas presentes em conversas diferentes confirmaram de formas independentes, é que em algum momento ele buscou o contato, que havia interesse genuíno agora onde havia indiferença antes. E que Renato, quando isso aconteceu, respondeu com uma cortesia que não continha nem entusiasmo excessivo nem frieza deliberada. Apenas a educação natural de quem não guarda rancor de algo que já cumpriu sua função. Porque o não reconhecimento havia cumprido uma função, havia sido o catalisador de uma clareza, havia precipitado uma decisão, havia removido a dependência da aprovação externa no momento exato em que essa dependência poderia ter comprometido o que a Legião Urbana estava construindo. Se o produtor tivesse reconhecido Renato naquele evento, se tivesse mostrado interesse, se tivesse aberto uma porta, o caminho que se seguiu poderia ter sido diferente de formas impossíveis de calcular, mas que eram reais como possibilidade. A música que chegou ao público brasileiro nos anos seguintes, aquela música que entrou em quartos e carros e hospitais e festas e funerais, e em todos os lugares onde as pessoas precisam de alguma coisa que as ajude a estar presentes no que estão vivendo. Essa música foi construída em parte sobre a fundação daquela indiferença de 30 segundos em um evento de indústria em São Paulo, sobre a decisão que Renato tomou naquele momento de não colapsar, nem inflamar, mas de transformar o que havia recebido em combustível para uma clareza que o trabalho precisava ter. Há uma lição nessa história que vai além da narrativa de superação que a superfície conta. Não é apenas a história de alguém que foi ignorado e que se tornou grande apesar disso. É a história de alguém que entendeu, em algum nível que pode nem ter sido completamente consciente, que ser ignorado pelos guardiões de um sistema que não foi construído para você pode ser precisamente a liberdade que você precisava para construir algo que esse sistema não teria sido capaz de imaginar. Os porteiros de qualquer campo cultural têm poder real. Têm a capacidade de acelerar trajetórias, de abrir portas que sem eles demoram anos para abrir. Mas têm também, como consequência direta desse poder, a capacidade de criar nas pessoas que dependem da sua aprovação uma orientação constante em direção ao que eles querem ver. E essa orientação, quando internalizada profundamente o suficiente, molda o trabalho de formas que o artista raramente percebe, porque a moldagem acontece antes da criação, na forma como ele pensa sobre o que vai criar. Renato Russo, ao ser ignorado antes de ter tido tempo de depender da aprovação daquele sistema, preservou algo que o trabalho precisava ter e que poderia ter sido comprometido. Preservou a orientação interna que faz a diferença entre música que foi feita para ser aceita e música que foi feita porque precisava existir. E o público, que raramente consegue articular essa diferença, mas que a sente com uma precisão que dispensa articulação, respondeu a segunda com o tipo de fidelidade que as carreiras construídas sobre a primeira raramente conquistam. O produtor famoso que não reconheceu Renato Russo naquele evento participou sem saber e sem querer de um dos momentos mais importantes da história do rock brasileiro. Não pelo que fez, mas pelo que não fez. Pela indiferença que liberou, pela invisibilidade que permitiu,
pelo espaço que criou ao não ocupá-lo com a atenção que teria mudado a trajetória daquele encontro. Às vezes o que forma um artista não é o apoio que recebe, mas a ausência específica de apoio no momento específico em que essa ausência força uma decisão sobre quem ele vai ser quando ninguém está olhando. Renato Russo tomou essa decisão naquele evento em São Paulo com uma pasta de letras manuscritas debaixo do braço e um produtor que havia acabado de virar as costas. E o Brasil inteiro colheu o resultado dessa decisão por décadas, sem saber, na maioria das vezes, que estava colhendo alguma coisa que havia sido plantada precisamente ali, naquele momento de invisibilidade que se tornou, com o tempo e com o trabalho, absolutamente histórico.